Como é bom adorar o Senhor, como é bom poder cumprir o mandamento, como é bom conhecer o caminho, a verdade e a vida. Yeshua, o Filho de Deus, como é bom. Por isso eu agora quero até orar pelos enfermos. Veio isso no meu coração. Tem tantos enfermos na terra, mas Senhor, Tu é Deus. E Teu Filho, nosso Salvador, Yeshua, o braço de salvação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Ele nós damos honra, e Ele nos deu autoridade para curar os enfermos. Então eu clamo, Senhor, por cada enfermo nessa terra, para que venha conhecer o caminho, a verdade e a vida, que venha experimentar, Senhor, do braço de salvação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, o único Deus e o único Salvador. Que assim o seja, em nome de Yeshua, em todos os hospitais e casas aonde tem um enfermo, porque Tu és poderoso para botar na cama, mas também tem poder para tirar, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos na Parashá Vaerá, Apareci. Ela vai de Êxodo 6, 2 a 9:35, a porção dos profetas Ezequiel 28, 25 a 29, 21, e a porção do Berit Hadashá, Matitiah, Mateus 24, 1 a 51. É a 14ª porção semanal. E, na realidade, nessa paraxá, eu vou falar de uma coisa que, assim, muito me agrada falar. Eu gosto de falar. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo. Porque muitos na igreja, hoje em dia, não dão a menor importância para o templo em Jerusalém. Muitos até dizem, não, mas o templo somos nós. Sim, é verdade, Deus falou, eu não habitarei em templo feito por mãos de homens, não é? E nós somos um templo feito pela mão de Deus. Mas aquele templo em Jerusalém tem sua posição particular e é a casa do Deus de Jacó. E eu gosto de falar, porque muitos nem dão importância, acham que nem precisa de templo mais. Mas isso não é verdade. Yeshua, nosso Salvador, tinha o costume de ir ao templo. Ele ia ao templo. E mais, a Bíblia diz que ele era zeloso com o templo. Ele tinha zelo pelo templo, né? Pois ele dizia, a casa é a casa do nosso Pai Celestial, não é? Então, foi no templo que Yeshua expulsa os comerciantes, porque gerou-se um comércio ali no templo por causa dos animais de sacrifício. Você pode até justificar, pode até entender a razão pela qual surgiu, vamos dizer, aquele mercado ali, porque vinham judeus de várias regiões do mundo e quando chegavam ali não podiam trazer os animais de lá, traziam seus dinheiro, por isso tinham os cambistas que trocavam a moeda pela moeda que era da região ali, naquela época era uma moeda provavelmente romana, e ali fazia o câmbio, não é? Trocava a moeda e compravam os animais. A gente até entende, mas ali não é lugar para isso, ali é a casa do Deus vivo. Ali não é lugar de comércio, não era para comercializar animal ou trocar moeda que o templo foi criado. O templo foi criado para ser habitação. Deus falou, eu colocarei o meu nome nesta casa, como pediu Salomão. Deus assim o ouviu, não é? Então, Yeshua expulsa os comerciantes lá do templo, em João 2, 13 a 17, a gente vê isso claramente. Estando próximo ao Pêssah dos judeus, Yeshua subiu a Jerusalém e achou no templo
os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de corda, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Eu não sei se você sabe, mas para levar um animal a ser sacrificado, você tirava do seu rebanho e levava. Mas se você, ou o boi, né? Mas se você não tivesse dinheiro, você levava uma pombinha, não é verdade? Mas não era para gerar comércio que Deus mandou fazer isso. Deus estava mostrando que teria derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há salvação. Mas as pessoas começaram a arrumar um motivo de ganhar dinheiro. E aí eu vinha de longe para sacrificar, trazia meu dinheiro, já tinha um cambista e eu ia comprar o animal. E você pode imaginar, o homem vendendo animal, ele estava vendendo para quê? Para ganhar dinheiro. E aí você imagina preço mais alto, aquela feira que a gente vê até hoje. Então, eu tinha um animal melhor e ali virou um verdadeiro comércio. E Yeshua não se agrada disso e expulsa aqueles homens dali. E parece hoje a igreja também fazendo comércio dentro das congregações. E muita gente diz, não é para obra, era a mesma coisa e a mesma ideia que eles tinham. Não, eu estou vendendo um animal para a obra, porque a pessoa vai comprar um animal e vai sacrificar ali. Mas o intuito do coração não era isso, era ganhar dinheiro. E nós vemos isso da mesma forma hoje, não é? E Yeshua completa dizendo em Marcos 11:17, e ensinava dizendo-lhes, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Yeshua está condenando o comércio. Tem muita gente que diz que a Bíblia condena o lucro. Não, a Bíblia não condena o lucro. A Bíblia aqui está condenando o comércio das coisas de Deus. Nós vemos a igreja fazendo isso, escrevendo livros, comercializando dentro das congregações, e sempre dizendo é para a obra de Deus, é para a obra de Deus. Sim, é para a obra de Deus, eles também diziam a mesma coisa. E a casa do Senhor não é casa de salteadores. Salteadores aqui são pessoas que estão em busca de lucro financeiro. A casa de Deus não é para isso. E nessa porção do Berit Hadashah, nós vamos encontrar Yeshua e seus discípulos saindo deste templo. Não é verdade? Um templo suntuoso, bonito. Veja em Mateus 24, versículo 1. Por isso que eu gosto muito dessa porção do Berit Hadashah. Olha só em Mateus 24, 1. Ora, Yeshua, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Lhe mostrar aqui, quer dizer, para gabarem, para dizer como é lindo, como é bonito. Os discípulos provavelmente estavam incomodados, porque Yeshua entrava e saía do templo, porém não comentava nada sobre a suntuosidade do templo. Yeshua não olhava para as pedras preciosas, ou seja lá, as pedras belíssimas de mármore, madeiras da melhor qualidade, devia ser muito belo o templo, a gente vê os desenhos, era muito bonito o segundo templo, né? Custou muito caro, mas Yeshua jamais comentou sobre a suntuosidade do templo. E os discípulos
provavelmente ficava incomodado com isso. Pô, todo mundo chega aqui e fala, poxa, que belíssimo, que coisa tremenda. Mas Yeshua entrava, saía, entrava e não comentava nada. Então, os discípulos dele se aproximaram e começaram a mostrar, pô, Senhor, o que tu acha? Não é bonitão, não sei o quê? Não é verdade? Então, os discípulos, provavelmente, eles ficaram incomodados, porque Yeshua não comentava nada sobre a suntuosidade do templo. A suntuosidade do templo impressionava a todos os homens que ali chegavam. Eu não sei se você sabe, a fama do templo chegou até a idade nossa, né? No nosso tempo. Todo mundo tem uma ideia que vem lá de trás, de um prédio extremamente belo, bonito, suntuoso, né? A suntuosidade do templo impressionava todo mundo, até o dia de hoje impressiona. Como não impressionava, então, Yeshua, que entrava e saía ali? Porque o templo era magnífico, como descrito em Lucas 21:5. E falando-lhe a alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas. O pessoal dava ouro, dava prata, não é? Tinha as peças de ouro maciço e tudo, você imagina? Todo mundo, quando invadia Israel, ia para onde? Para o templo, né, meu amigo? Ia lá derrubar o templo. Porém, depois deles gabarem a suntuosidade do templo, Yeshua faz uma lembrança desanimadora para os discípulos. Veja em Mateus 24:2. Mas ele lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Enquanto os discípulos e os homens, os judeus em geral, estavam gabando a beleza do templo, Yeshua vem e diz que não ficaria pedra sobre pedra. Yeshua não estava empolgado com a suntuosidade do templo. Olha que coisa interessante. Yeshua não estava olhando a beleza do templo, Yeshua estava olhando que eles não estavam adorando a Deus como deveria se adorar. Ele não estava preocupado com a casa. Ele estava preocupado com os homens que já não serviam a Deus em santidade. E existe um concerto de Deus com Israel, que Deus disse assim, olha, se Israel abandonar os meus mandamentos, eu derribarei esta casa, não importa se ela seja bonita, porque Deus não está olhando o exterior, Deus está olhando o quê? O interior, e no interior do templo, Yeshua teve que expulsar os vendilhões. Já não eram mais homens santos, já não eram mais tementes a Deus, mas eram homens buscando riquezas. Parece ou não parece com o dia de hoje? Pessoas que querem encher templos, pessoas que querem construir prédios suntuosos. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para homens e mulheres que sirvam a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, Yeshua diz que Deus procura tais, aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Então, Yeshua traz essa lembrança para eles, enquanto eles estão observando a beleza do templo, Yeshua está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra essa beleza aí, ó. Vão saquear, vão jogar esse templo no chão. Você pode imaginar, gente, o balde de água fria que Yeshua lançou sobre seus discípulos? Todo animado, poxa. E o templo devia ser uma coisa tremenda, né, gente? Devia causar até um gozo, uma alegria de ver aquilo bem feito, bonito. Mas para Deus isso nada adianta.
Quando eu falei para vocês, eu disse acima que Yeshua faz uma lembrança desanimadora. Porque aqui Yeshua não está profetizando, como muitos pensam. Yeshua não está profetizando. Yeshua, ele está fazendo uma lembrança de uma coisa que Deus tinha avisado Israel lá atrás. Mas o povo já havia esquecido. Estavam lá empolgados com o templo, com a vida mansa, com a vida boa. Yeshua falou, a coisa não está boa não, gente. Vocês estão aí preocupados com essa beleza desse templo aí, mas Deus vai jogar isso na terra. Não vai ficar pedra sobre pedra. E se você for visitar Jerusalém, você vai ver o que Yeshua falou. Não ficou pedra sobre pedra do templo. Yeshua aqui, ele está trazendo à memória de seus discípulos o que iria acontecer com o templo se Israel afastasse de Deus. Ele está trazendo à memória o que foi tratado entre Deus e Salomão a respeito do templo, lá em 1 Reis 9, de 6 a 8. Olha o que ele diz. Se, porém, vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. Israel foi expulso de Canaã. E esta casa é o templo, que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Foi ou não foi? E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Foi ou não foi o que aconteceu? Por isso que quando os rabinos dizem que o templo foi derrubado sem causa, é porque eles não estão vendo a respeito do pacto que foi feito. Que Deus avisou que se quebrasse o pacto, se afastasse dele, certamente Israel seria espalhado por toda a terra e o templo seria derrubado. Yeshua está trazendo a memória, a lembrança, porque nem os discípulos dele já se lembravam disso. Isso foi também, antes de Yeshua, relembrado pelo profeta Miqueias. Miqueias também Deus usou para falar. Miqueias 3,12, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte dessa casa em lugar alto de um bosque. Que coisa, hein? Quem olha aquele prédio cheio de pedras imensas, bem cortadas, mármore, ouro, se você chegasse ali, você ia falar, pô, isso nunca vai cair. Até uma vez eu estava passando ali na Rio Branco, olhei para o alto, aquele prédio, edifício central, e ainda pensei assim, meu Deus, a gente pensa que isso nunca vai cair, mas um dia isso vai cair. Amém, meu irmão? A gente olha, parece que aquilo está firme para sempre, mas não está. O dia que Deus abalar a terra, esses prédios vão ruir. Então, eu acredito que eles olhavam para aquele prédio com pedras do tamanho dessa sala aqui, maciça, cortada e empilhada uma sobre a outra, que não tinha espaço para um fio de cabelo. Você imagina, você olhava para aquilo e falava, isso nunca vai cair. E Yeshua simplesmente dizia, não ficará pedra sobre pedra. Quem diria? Pois é, e caiu, né? Então você pode ver que essas coisas que nós julgamos fortes, sólidas, para Deus não representa nada. E ele tinha dito, e Miqueias repetiu isso, porque Deus,
ele não deixa o homem esquecer. E foi também relembrado pelo profeta Jeremias. Você nota que Deus nunca deixa de falar. Jeremias 26, 18. E ele menciona Miqueias. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte dessa casa como alto de um bosque. Então Yeshua agora só está o quê? Relembrando. Yeshua não está profetizando aqui, ele está trazendo à memória dos seus discípulos o acordo, o concerto, o pacto feito com Deus lá atrás. Porque Deus não quebra pacto, mas o homem quebra. A resposta de Yeshua a respeito da destruição do templo aguça então a curiosidade dos discípulos a respeito de quando isso acontecerá. Porque eles olharam para o templo lá, o templo cheio, imagina, nasceram, viram o templo, já eram adultos, estava o templo ali, Yeshua aparece, eles estão seguindo Yeshua, Yeshua vai no templo, sai do templo, entra no templo, anda no pórtico de Salomão. Então isso é bíblico, o Senhor está falando e nós cremos. Então, mas quando isso vai acontecer? Imagina, eu ia ficar curioso também, você também ia ficar. Veja em Mateus 24, 3, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu nunca vi a televisão falar tanto de fim do mundo, você já viu? Eu acho que está no fim do mundo, porque está falando tanto de fim do mundo. Eles falam de Apocalipse como uma guerra nuclear que destrói tudo, né? Eu acho que não têm muita consciência do que estão falando, nem a igreja tem, porque muitos acham que vão ser arrebatados antes. Tem uma certa confusão a respeito do fim do mundo muito grande. E talvez naquele período tivesse assim também. E eles perguntaram, e a primeira coisa que Yeshua fala sobre estes assuntos, derrubada do templo, a volta dele, fim do mundo, é que devemos ter o quê? Cautela. Temos que ter cautela, e o que mais a gente não vê é cautela. Aparece um presidente aí, é ele o anticristo. Aparece um governante, sei lá, da esquerda, é ele o anticristo. Hitler foi o anticristo, e aí a coisa cai no lugar comum, e muita gente ridiculariza. Mas a Bíblia não falou nada disso. Quem está apontando o anticristo aí são os homens. Deus não falou assim. Ele virá, mas não é dessa maneira. A gente precisa ter muito cuidado, cautela. A primeira coisa que Yeshua fala, acautelai-vos. Deu para entender? Respondeu Yeshua lá em Mateus 24, 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa que Yeshua está falando é a primeira coisa que a igreja não ouve. Cuidado, porque você pode ser enganado. Fica com cautela. Se falar, o anticristo é o presidente da França, meu irmão, cuidado. E tem gente que sai espalhando isso, falando para todo mundo. Como se isso fosse a verdade. Acautelai-vos. Por que Yeshua não falou, o anticristo vai ser o fulano de tal, papapá? Ele falou, acautelai-vos. Primeira coisa, tenha cautela, tenha cuidado. Não saia acreditando em tudo, você tem que conhecer as Escrituras, tem que olhar o contexto, tem que olhar uma série de coisas. Não pode ser assim, falou, eu sou fulano de tal, posso falar. Não pode não, meu irmão, ninguém pode. Tem que ter muito cuidado com isso.
Sabe por que Yeshua nos aconselha a termos cautela? Veja em Efésios 5:6. Olha o que ele diz. Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus chama dessas pessoas que ficam assim, filhos da desobediência. Você tem que ter cuidado, aí você ouve eles, passa a propagar mentira. Olha, se você pegar na internet e ver quantas pessoas já foram declaradas como anticristo, você vai desanimar. É muita gente, não é pouca não. E parece que isso toma a igreja e as pessoas pregam e do púlpito ensinam como se tivessem completamente certas. E o Senhor chama isso de filhos da desobediência, porque Deus não falou quem é. Como é que eu vou falar quem é? Veja também em Colossenses 2:8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ó, você fica presa a pessoa. Você já leu esse texto aqui, meu irmão? Ó, se você acredita no que a pessoa está falando, você se torna presa dela. Amém? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. Então, se você acredita nessas coisas, você fica preso por essa pessoa. Cuidado. Preste atenção também em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Os caras já estão apontando o anti-Mashiach, o anticristo, seja como você quer chamar, mas nem prestam atenção que primeiro Yeshua está dizendo que antes vem a apostasia. Apostasia é o quê? Apostatar, afastar-se da fé. E isso é um acontecimento dentro da igreja. Porque o mundo não afasta da fé. Afasta. O mundo não tem fé. Quem pode apostatar da fé somos nós que temos fé. E ele está dizendo que, antes de tudo, primeiro sinal é a apostasia. Olha que coisa. Sem que primeiro venha a apostasia, e depois da apostasia seja revelado o homem do pecado, o anticristo, o antimachia. O filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, meu irmão, primeira coisa, tem que ter cautela. Segundo, nada vai acontecer sem antes acontecer apostasia. Ao invés de você ficar apontando o anticristo, você deve olhar para dentro da igreja para ver se já está acontecendo o quê? A apostasia, o afastamento da fé. E já está. Muita gente pregando que a lei de Deus acabou. Não é? Isso tudo é apostasia. E eles são agressivos, ficam zangados com você. Então, isso já representa a ponta da apostasia. Rejeitar a palavra de Deus é apostasia. Então, vamos parar com a tradição que a igreja tem de dizer que Yeshua pode voltar amanhã. É outra questão. Meu irmão, volta para Cristo, que ele pode voltar amanhã. Ele não pode voltar amanhã. Não é porque ele não tem poder, não é porque Deus não tem poder de mandar ele vir agora. Não é isso. É porque Deus estabeleceu coisas a acontecerem. Primeiro, é a apostasia dentro da igreja. Por isso que Yeshua pergunta assim: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? Por isso, porque primeiro é a apostasia. Ao invés de estar procurando descobrir quem é o anticristo, olha para dentro da igreja, olha para dentro do seu coração para ver se você já não está em apostasia. Porque tem muita gente dentro da igreja
apóstata, que não crê em nada, na verdade. Então, essa tradição da igreja, adquirida há séculos, Jesus pode voltar amanhã, isso não é verdadeiro. Porque antes dele voltar, tem que acontecer tudo que Yeshua começa a explicar aos discípulos em Mateus 24. Deus não mente, mente? Não. Yeshua não fala o que Deus mandou falar? Então ele primeiro diz em Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Mashiach, e a muitos enganarão. Então, quando você fica apontando alguém como Mashiach, você está sendo usado pelo inimigo para enganar pessoas. Eu não estou vendo, já tem gente que fala que é o Mashiach, não é? Tem gente que fala, eu sou Jesus, tem gente que fala que é Jesus, não terminou a obra, então o Pai mandou ele vir agora para ele terminar. Já ouvi disso tudo, já ouvi. Já ouvi. Veja também 1 João 4,1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha, falsos machias, falsos profetas. Nem sempre o falso profeta vai falar a coisa e a coisa não vai acontecer. Às vezes vai acontecer. Mas cuidado, porque o falso profeta te leva a servir outros deuses. É sutil, meu irmão. Ele te prende. Se você acreditar nele, ele prende você. Você fica sendo presa dele. Por isso que a Bíblia diz ali, em Colossenses, né, você se faz presa da pessoa, você fica presa a ela. Então, Yeshua está falando aqui de falsos profetas que Deus não enviou, inclusive dentro da igreja. E também fala do anticristo. Porque se eu falo que fulano de tal é o anticristo, eu estou sendo o quê? Um falso profeta. Eu vou enganar as pessoas, gente. Será que ninguém entende isso? Eu estou vendo um monte de gente na internet falando. O anticristo é fulano de tal, o anticristo é esse, o anticristo é aquele. São falsos profetas. Porque para eu não ser um falso profeta, Deus tem que falar comigo. Olha, o anticristo é o fulano de tal. Ah, então tá. O anticristo é fulano de tal. Aí eu não estou sendo um falso profeta. Mas se Deus não me falou, eu estou deduzindo que aquele homem é o anticristo e estou falando para todo mundo, eu estou profetizando falso, porque ele não é. Então a igreja precisa acordar. Não é só falar, eu sou Cristo e não sou. É também profetizar falso. Se eu digo, e olha, gente, tem muita gente na internet que fica aí falando prosa, eu fico pensando, meu Deus, um falso profeta, porque Deus não falou. Se eu estou apontando um anticristo, alguém tem que ter me falado isso, não é? É ou não é? Pois é. Então temos que ter muito cuidado. Veja em Jeremias 14:14, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentira em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Tem muita gente que vai dizer assim, não foi Deus que me falou não, mas eu acho que é o fulano de tal. Está profetizando do mesmo jeito, gente. Está mentindo do mesmo jeito. Visão falsa, adivinhação, estou tentando adivinhar. Isso é de Deus? Não é de Deus. Vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Amém, meu irmão? Ninguém atualmente sabe quem é a pessoa do anticristo. Não importa se ele está vivo ou não está vivo, o que eu quero dizer a você é que nenhum de nós, Deus revelou isso. Amém? Então, se nós ficamos tentando adivinhar quem é, somos considerados falsos profetas.
Veja também Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Vejam a respeito do anticristo em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse receberei. Yeshua nem falou quem é. Diz que vem outro no seu próprio nome, e Israel vai crer nele. É isso que foi revelado para nós. É exatamente isso. Isso nós podemos falar. Agora, quem é, não. Senão, somos considerados por Deus falsos profetas. Os falsos profetas temos visto há muitos anos, porém o homem do pecado ainda não foi revelado. Yeshua falou que ele será revelado, mas antes terá o quê? A apostasia. Primeiro é a apostasia e depois a revelação do homem do pecado. Os falsos profetas, então Yeshua continua em Mateus 24, 6, 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis. Eu vi a igreja mais perturbada do que agora? Meu Deus, Yeshua está dizendo, ouvireis de guerra, rumores de guerras. Tem que parar com isso. Não vos perturbeis. Até parece que Yeshua está falando para o vazio. Vai gerando apostasia. Porque crê na mentira. Porque forçoso é que assim aconteça. Tudo isso é forçoso que aconteça. Ninguém pode impedir. Mas ainda não é o fim. O mundo não vai acabar com a bomba nuclear explodindo o mundo todo, gente. Isso é bobagem humana. Falso. Mentira. Mas as nações têm bomba nuclear. Eu sei, mas Deus deixa o homem ir até onde ele quer. Então fique em paz. O Apocalipse não é jogar uma bomba nuclear e escabar tudo. Deus não quer que acabe com a terra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Tem muita gente que fala, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas vai aumentar muito. É igual um parto de mulher. A mulher sempre tem contração, mas quando chega no ponto de gerar a criança, a contração aumenta e muito. Aumenta e diminui o tempo, não é? De uma para outra. É isso que Yeshua quer que você entenda. Não é que nunca teve guerra, fome, peste na terra. Sempre teve, desde que o homem caiu, não é? O diabo entrou na terra. O diabo veio para matar, roubar e destruir, então ele tem feito o trabalho dele direitinho. Eu acho que é o único trabalhador direitinho. Ele trabalha direitinho. Ele faz o mal dele. Agora, vai aumentar muito, porque o tempo dele está chegando ao fim. Aí ele sabe disso. Ele está me ouvindo também, porque eu estou falando em nome de Yeshua. Quantos já falaram, ainda junta eu para falar também. O seu fim está próximo. Em nome de Yeshua. Tem mais eu falando, mas todo mundo aqui também. Então ele vai ouvir muito isso até o fim. Pois é. Então, Yeshua está relatando guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E estes conflitos incitados e permitidos pelo próprio Deus, que conturbará e encherá as nações da terra de aflições por causa do pecado da humanidade. Meu irmão, Deus vai pesar a mão. Veja em 2 Crônicas 15, versículo 6. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda sorte de aflições. É Deus mesmo.
Às vezes as pessoas ficam falando o diabo é ruim, mas é Deus mesmo que está permitindo, o homem continua pecando. Veja também Isaías 19:2, incitarei egípcio contra egípcio, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Isso já aconteceu? Então, primeiro apostasia, depois rumores de guerra, nação contra nação, a aflição das nações. Vai ter muita aflição, muita gente em depressão. Nós já estamos vendo. Vamos ver também Ageu 2:22, e derrubarei o trono dos reinos. Deus vai derrubar, o trono dos reinos. Vai derrubar a esquerda, a direita, vai derrubar as nações que têm parlamentarismo, que têm reino humano, tudo vai cair. Esquerda, direita, porque propagou-se que a direita é de Deus e a esquerda não é. Mas eu quero dar uma notícia para você, nem a direita, nem a esquerda é de Deus. Senão o diabo não oferecia. O diabo ia falar para Yeshua assim, te ofereço a esquerda e a direita não, porque a direita eu não posso, não é minha. Ele falou isso? Ele falou, se prostrado me adorares, eu darei todos os reinos da terra. Aí está parlamentarismo, direita, esquerda, comunismo, monarquia, está tudo. Então nenhum desses reinos é de Deus. E Israel também não. Ninguém. Nenhumas nações aqui, E derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, Já aconteceu isso? Mas vai acontecer. Poxa, mas a democracia não é de Deus? Não, não é. Se fosse de Deus, aí o profeta ia falar, eis que derribarei o trono dos reinos da esquerda e fortalecerei os reinos da direita. Não está escrito isso? Significa que tudo pertence ao diabo e Deus vai derrubar todos eles. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro, aí, está com medo de canhão? Destruirei o carro e os que nele andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Meu irmão, quando a coisa começar, vai ser um tumulto e uma grande aflição em todas as nações. O objetivo de Deus com isso é desestruturar todas as nações. É até estranho, porque não se fala isso na igreja, né? O pessoal até leva susto. Deus vai tirar a estrutura das nações. Este processo de desestabilização das nações durará por um bom tempo. O final deste processo já está escrito. Quer ver? Zacarias 14, 16 a 17. Então, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano a adorarem o rei. Que rei é esse? Se eles vão subir para adorar o rei vai estar onde? Já sabe até o endereço, né? Qual o CEP? O Senhor dos Exércitos. E para celebrarem a festa dos... E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela. Deus tem poder sobre os elementos da natureza. Se ele quiser arder o sol, ele arde o sol. Se ele quiser cair tempestade, cai tempestade. Se quiser cair só uma chuvinha mansa para regar o campo e dar fruto, ele também o faz, porque ele tem poder sobre isso, sobre tudo. Mas Yeshua chama a nossa atenção para não nos preocuparmos quando o processo de desestabilização das nações começar e tiver muita fome mundial e o aumento de terremotos em vários lugares, pois isso é só o início de dores. Então, ele não quer que a igreja fique perturbada. A igreja ficou perturbada só por causa da eleição agora, imagina se começar esse negócio hoje. A igreja vai ficar perturbada.
Não é para ficar perturbada. Tem gente já nos Estados Unidos comprando arma, comprando lugar, fazendo bunker, estocando alimento, fugindo. Já por causa dessas coisas. É por isso, porque os Estados Unidos, mal ou bem, eles conhecem mais a palavra do que o brasileiro. Então, eles, alguns sabendo disso aqui, já estão arrumando forma de escapar. Mas não vai escapar, porque é toda a terra. Se tiver homem no deserto, lá no deserto vai ter confusão, meu irmão. Tem jeito de fugir, não. Dentro, porque Yeshua fala em Mateus 24:8 que tudo isso é início de dores, mas todas essas coisas são princípios de dores. Mateus 24:9, perdão, 24:8. Dentro deste processo de desestabilização das nações, haverá também a perseguição da igreja. Aí entra a perseguição. Digo igreja porque a perseguição é por causa do nome de Yeshua. Veja em Mateus 24:9. Então sereis entregue à tortura. E vos matarão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aí, vão nos matar, vão nos perseguir, vão nos prender por causa do nome de Yeshua. A igreja será provada neste tempo. Veja Mateus 10, 17 e 22. 10, de 17 a 22. Acautelai-vos dos homens. Tenha cuidado com os homens. Olha o que ele está falando. Vai confiando no homem, não. Porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa serei levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho, e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuidei de como ou por que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará a morte a seu irmão. Vai confiando nos irmãos aí de carne, para você ver. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. Por causa de Yeshua. E sereis odiado de todos por causa do meu. Não é crime de filho matando o pai por causa de cocaína ou de, como é que chama essa droga aí que está na moda? Crack. Não é por isso, não. É por causa do nome de Yeshua. O filho vai odiar o pai porque o pai aceitou Yeshua. O pai vai odiar o filho se o filho aceitou Yeshua e o pai não. Por isso que a Bíblia está proclamando há séculos: o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Então, Yeshua, não, depois ele continua aqui, perdão. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha aí, Então, Yeshua começa a falar da grande apostasia da fé no meio da igreja perseguida. Muitos abandonarão Yeshua, claro, muitos vão abandonar. Lembra, Yeshua falou assim, estava no meio da rua lá em Jerusalém, cheio de gente em torno dele, com uns 70 discípulos lá, todo mundo animadíssimo, Yeshua é o Senhor, papapá. Ele parou e falou assim, aquele que não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não terá vida em si mesmo. E dura esse discurso, vou comer a carne dele não, tchau, foi embora. Muitos vão. Então, Yeshua começa a falar para nós da grande apostasia da fé no meio da própria igreja. Veja lá em Mateus 24:10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Escandalizar que ele quer dizer aqui é o seguinte, esse negócio de seguir Jesus aí é coisa de doido, não quero não. Vou embora, muitos vão fazer isso, como fizeram com Yeshua lá em Israel.
Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Olha aí a apostasia mencionada em 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Tem muita gente dizendo que vai vir um avivamento para a igreja. Eu não vejo muito isso na Bíblia, não. O que eu vejo na Bíblia aqui é apostasia. Não é? Mas Deus não me falou nada, pode ser que tenha falado para eles, que vai haver aí uma... Eu quero também, mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia está afirmando não é que vai haver um grande avivamento na terra. O que a Bíblia está dizendo é que vai haver uma apostasia grande na terra. Então, a gente tem que ficar ligado aí. Não é que a gente não queira avivamento, a gente quer o Espírito de Deus todo dia, mas nós temos que confiar naquilo que está escrito. Os homens estão falando isso, de onde que eles estão tirando isso? Será que é Deus que está falando? Deus não costuma falar nada ao contrário da palavra dele, nunca vi. Então, nós temos que ter cuidado. Eu sinto isso. Bom, então, Deus queira que seja, porque senão será um falso profeta também diante de Deus. Yeshua continua dizendo que neste período surgirão também muitos falsos profetas, como no início que ele falou, e a iniquidade se multiplicará. O que é iniquidade? Você já sabe, depois a gente vai falar. Mateus 24, 11, 12. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Presta atenção nas coisas da Bíblia. Yeshua falou, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. O amor que ele está falando que vai esfriar é porque a iniquidade cresce. Iniquidade é o quê? Descumprimento de mandamento de Deus. Então, o amor se esfria. Porque o amor é baseado na obediência do mandamento. Se eu não obedeço o mandamento, o amor esfria. A iniquidade, nesse versículo, vem do grego anomia, de anomos, não é? Derivado de anomos, como uma partícula negativa, sem. E nomos é lei. Então, a tradução exata de iniquidade seria alguém sem lei. Negação da lei, ilegalidade, falta de conformidade com a lei, violação da lei, desacato à lei. Isso já podemos ver sendo trabalhado nas igrejas que negam sistematicamente a lei de Deus. E isso é processo de preparação para a apostasia. Amém? Alguns escrevendo livros para confirmar essa grande mentira. Yeshua então começa a dizer sobre o que Deus revelou através do profeta Daniel em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, precisa de quê? De ler. Olha o que ele fala, quem lê, entenda. Vejamos Daniel 9, versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Onde é o lugar santo? Santíssimo. Templo. Todos sabemos que é no templo, mas Yeshua falou da destruição do templo, e este fato já ocorreu 70 anos depois de sua obra feita na terra. Logo, o templo terá que ser reconstruído para a abominação da desolação entrar no lugar santo. Então aí virá a grande tribulação. Amém? Rafael, como é que o templo vai ser reconstruído? Não sei. Vai ter guerra? Não sei. É possível, mas eu não sei. Não vou te falar sobre isso. Eu vou falar do que está escrito, que a abominação da desolação virá e entrará no lugar santo. É isso que está escrito aqui. Não posso dizer coisa diferente.
Amém? Mateus 24, 16 a 22. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no eirado. Por que ele fala da Judéia? Judéia ali é Canaã. Por que ele está falando de Canaã? Porque a coisa vai esquentar e o centro é ali. O princípio do, vamos dizer assim, do aquecimento, do esquentamento, se é que a gente pode falar assim, da grande tribulação, é em Israel. Amém? A coisa vai começar ali. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque é muito sofrimento, meu irmão. Então, imagina a mulher grávida, vai gerar um filho. Hoje em dia a gente já fala que não quer gerar filho por causa da situação, imagina nesse período. Então, ai das grávidas, né? Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque lá neva. Nem no Shabat, porque judeu não trabalha no Shabat, está certo isso? Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, a gente nem tem noção do que é, porque nunca houve. Mas, Rafael, houve os dias de Noé. Sim, mas você não estava lá e tu não sabe como foi. E tem gente que nem acredita que foi. Amém? Mas é uma coisa que nunca aconteceu, nem na época de Noé. É isso que ele está dizendo aqui. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Noé não foi no princípio do mundo? Nem jamais haverá, só vai ser nesse período. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu não gosto da palavra eleito, eu gosto da palavra escolhido, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamamento não é por causa de você, mas a escolha é por causa do fruto que tu gerou. Se tu gerou fruto de salvação ou se tu não gerou fruto, por isso que é escolhido. Amém? A salvação é o chamamento. Ela não é pela sua força ou porque você obedeceu um mandamento de Deus, não é. Deus mandou chamar a todos, mas a escolha é em função daquilo que você gerou. Lembra da parábola que Yeshua fala de um senhor que tinha uma árvore frutífera plantada e ela não estava dando fruto? Aí o cara falou assim para ele: não, senhor, não destrói ela não, eu vou adubar, vou cavar, vou dar o tratamento na terra, e aí sim, daqui a um ano, se ela não der um fruto, aí a gente arranca e lança, não é? O que João Batista falou? Toda árvore que não der bom fruto, o machado está à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto será arrancada e lançada em fogo inextinguível. Então, o chamamento, que é o tratamento que aquele moço está fazendo na árvore, é de Deus, é dom de Deus. Mas ser escolhido é porque você deu fruto ou não deu fruto. Que fruto é? Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, fé. Porque contra essas coisas não há lei. Olha aí, Yeshua está falando da grande tribulação, a última semana de Daniel. E neste período, mundialmente, aparecerão falsos cristos, falsos machias e profetas para arrebanhar muitas pessoas. Veja Mateus 24, 23 a 24. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Machia, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos machias e falsos profetas, e farão grandes sinais, vão fazer sinais, prodígios, de modo que, se possível foram, enganaria até os escolhidos. Eu digo escolhido também, porque Yeshua, na parábola do pescador que lança a rede do peixe,
traz todo tipo de peixe, ó, essa é a salvação. Traz, isso não depende do peixe, ó, lançou, traz o peixe. Mas aí o que o pescador faz? Abre a rede, fala, esse bagre eu não quero. Esse aqui, como é que chama peixe? Eu não tenho nome de peixe. Peixe bom aí. Tainha. Essa é uma sardinha portuguesa, da grande. Aí ele escolhe. O resto ele lança. Ó, aí você tem que dar bom fruto. Yeshua já está avisando aos seus de antemão em Mateus 24, 25. Eis que de antemão vos tenho avisado. Se você ouvir falar de Mashiach, já está na terra, não acredita. Porque quando ele voltar, todo olho verá, gente. É característico isso. Nunca esqueça disso na sua vida. Quando Yeshua estiver voltando, não vai ser assim, ó, eu vi Yeshua lá na Europa. Não vai ser assim não, meu irmão. Eu vi Yeshua lá no norte do Brasil. Eu vi Yeshua lá nos Estados Unidos. Não, não vai ser assim, meu irmão. Todo olho o verá. É isso que ele está falando aqui. Veja Mateus 24, de 26 a 28. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditei, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse termo é interessante, porque Yeshua está falando que quando ele aparecer, todo olho verá, e ele atrairá a sua igreja. Eis aí o arrebatamento em parábola. Então, logo depois da grande tribulação, virá o abalo do universo. Vejamos esse acontecimento em Mateus 24, 29. Ainda vai abalar o universo, hein, gente? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, as nações vão estar angustiadas. Você já imaginou o sol perder sua força? E a lua não dará a sua luz. Por que a lua não vai dar a luz? Você consegue deduzir? Hein? Não, por quê? Porque se o sol vai enfraquecer, a luz não vai ser suficiente para iluminar a lua. Então a lua vai escurecer. Logo depois da tribulação daquele dia, escurecerá o sol vai perder o seu resplendor, a sua força. Amém? E aí a lua não vai dar sua luz. E mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do universo serão abalados. No grego é do kuranon, não é? Do universo vai ser abalado. Então você imagina, você aqui na Terra, o sol minguando, ficando fraco, vai haver o quê? Um esfriamento da Terra. Deu para entender? Vai ter um esfriamento da Terra, porque o sol vai diminuir seu poder, seu calor, sua emissão de calor, sua emissão de luz, vai diminuir. Consequentemente, a ponto da luz escurecer, ou seja, vai ser muita coisa, porque a luz do sol não vai iluminar a lua. Aí você olha a noite sem lua, sem nuvem. Como é que fica? A gente nem sabe, porque a gente nunca viu, mas vai ficar bem escura. Amém? E as estrelas, você vai ver a estrela passando assim, caindo, não na Terra, passando no universo. O universo vai ser abalado. Gente, a gente vai ficar igual numa nau, cheio de ondas e sem direção. Você pode imaginar isso? E este fato ocorre na abertura do 6º selo. Apocalipse 6, de 12 a 13. E vi quando abriu-se o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Tem duas possibilidades. O tremor de terra vai levantar tanta poeira que vai subir na atmosfera e o sol vai escurecer. E vai entrar um período frio na terra. Então você está vendo aí que a coisa não é brincadeira. Ó,
Logo tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você sabe que as estrelas são muito maiores que o sol, né? Então, isso aqui você precisa avaliar com carinho dentro das Escrituras, essas estrelas que Apocalipse está falando, que caem na terra. Amém? Então, aí sim, Yeshua volta, logo depois do abalo do universo, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, e com poder e grande glória. E Apocalipse também fala do retorno de Yeshua, que todo olho verá. Aqui, ó, você pode ver, acho que tem Apocalipse. Ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Ou seja, se todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, o que a Bíblia quer dizer com isso? Quem transpassou Yeshua já morreu? Quem crucificou Yeshua já morreu? Onde é que está? Hein? Nós já sabemos. Se ele não se converteu, está lá embaixo, na Guiena. Até os que estão na Guiena, inclusive os demônios lá embaixo, verão a volta do Filho de Deus em glória. Amém? Então, aí sim, Yeshua volta. E aí sim haverá o quê? O arrebatamento, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de chofar, os quais lhe ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Aqui o arrebatamento, muito claramente falado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, no final, fala com uma clareza muito grande o que vai acontecer. Então, a ordem dos fatos, para você não esquecer, é, primeiro, manifestação de falso profeta, falso Cristo. Apostasia da igreja, depois manifestação de falso profeta, guerras, rumores de guerra, perseguição da igreja, mais apostasia em meio à perseguição, muitos não suportarão, reconstrução do templo, manifestação da abominação da desolação, que é o anticristo, grande tribulação, abalo da terra e de todo o universo, retorno de Yeshua e todo o olho vendo, arrebatamento da igreja e definitivamente não moraremos no céu, e sim reinaremos na terra com Yeshua por 1000 anos. Shabbat Shalom. Eu gosto muito